Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Energia Aplicada, o canal desenvolvido para disseminar conhecimento técnico na área de engenharia térmica. No vídeo de hoje a gente vai apresentar algumas equações muito importantes para o projeto de turbinas a vapor. Eu sou o professor Igor Marcel Gomes Almeida, sou engenheiro mecânico. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Bom, então vamos agora, com base no conhecimento do diagrama de velocidades e o que ele representa, nós vamos agora conhecer as equações que nós vamos usar para calcular as variáveis de interesse, seja de força na palheta, potência produzida pelo estágio da turbina a vapor e eficiência desse estágio, certo? Começando por força tangencial na palheta, então chamado de FU, tá aqui ó, FU. Então força referente à palheta U, né? A velocidade desenvolvida pela palheta. Bom, o princípio que vai nortear as nossas equações aqui, que nós vamos ver agora, é o princípio da conservação da quantidade de movimento linear, que vocês viram em mecânica dos fluidos, né? E máquina de fluxo, certo? Então, se eu quiser calcular a força que existe na palheta devido à ação de vapor sobre essa palheta, como é que a gente faz o cálculo? Nós vamos ter que conhecer M ponto. Esse M ponto aqui é a vazão mássica, né? Vazão mássica de quê? Vazão mássica de vapor que entra na turbina. Então, vazão mássica de vapor vezes variação de velocidade. Que velocidade? Velocidade tangencial. Então, vai ser ó, VT1, velocidade tangencial na entrada da palheta, menos VT2, velocidade tangencial na saída da palheta. Certo? Essa diferença de velocidades aqui indica o quanto foi transferido para a palheta. Idealmente, se eu tivesse uma palheta ideal, com a eficiência máxima possível, eu teria o quê? Que toda a velocidade tangencial na entrada da palheta seria transferida para a saída, certo? A seção de saída da palheta. Ok? Então isso aí seria o caso de uma palheta ideal, né? Equação então para calcular a força tangencial na palheta. Como é que eu vou conhecer isso aqui, ó? VT1 e VT2. Aí tem que desenhar o diagrama de velocidades, certo? Então, para poder calcular isso aqui, tem que fazer obrigatoriamente antes o diagrama de velocidades, para poder retirar essas duas componentes aqui, ó, VT1 e VT2. Próximo cálculo, potência desenvolvida no estágio da turbina. Bom, nós sabemos a equação para força na palheta, que é essa aqui. Então, lembrando que isso aqui é Newton, certo? Essa primeira equação aqui, a unidade é Newton, né? Eu quero agora calcular potência. Primeiro, vamos imaginar como a gente poderia calcular trabalho, né? O que é trabalho? É uma força sendo aplicada a um dado corpo, né? Que faça com que esse corpo se desloque, não é isso? A uma dada distância. Essa é a definição de trabalho que vocês viram lá em física. Beleza, trabalho. Mas se eu quiser potência, potência é trabalho no tempo, né? Agora, então trabalho seria Newton vezes metro, né? E potência seria Newton vezes metro por segundo. Certo? Então, calculando potência desenvolvida no estágio vai ser, eu vou pegar a força, que é essa equação aqui, ó, força em Newton. Lembrando que isso aqui tudo é Newton. E vou multiplicar essa força aqui por uma distância
deslocada em metros no tempo. Então, multiplicando força, tá aqui, ó, essa componente toda, força, vezes distância no tempo. O que é a distância no tempo? É velocidade, né? Então, força vezes velocidade tangencial da palheta U. Isso aqui me dá o resultado de potência desenvolvida nesse meu estágio dessa turbina. Ou seja, quantos joules por segundo eu consigo obter desse meu estágio. A gente vai calcular com essa equaçãozinha aqui. Então, lembrando, para poder calcular isso aqui, tem que desenhar o diagrama também, né? Para tirar VT1 e VT2. Próxima equação, eficiência do diagrama. Esse termo aqui, ó, eficiência do diagrama, é a eficiência do diagrama de velocidades que nós desenhamos no slide anterior. Então, NID, esse D maiúsculo é de diagrama, certo? É igual a potência desenvolvida no estágio dividido pela energia cinética fornecida. Lembrando que a equação de eficiência é sempre a quantidade que eu obtenho, que é produzida, sobre a quantidade que é fornecida, né, para obter tal resultado. Então tá aqui, ó. O resultado que eu quero é potência desenvolvida, que é essa equação aqui acima, potência desenvolvida, e energia cinética fornecida, ou seja, eu só vou ter potência desenvolvida no estágio se eu tiver recebendo vapor com energia cinética alta, não é isso? Que vem lá do bocal, né? Após sair do bocal. Então, essa quantidade aqui, ó, energia cinética fornecida, eu tenho que conhecer aquela velocidade absoluta do vapor na entrada, né? Então, substituindo aqui, a gente vai chegar a potência desenvolvida, essa equação está aqui, ó, dividido por energia cinética fornecida ao meu rotor da turbina, que é vazão ou massa, né? Essa massa que vai cortar, vai eliminar. E isso aqui é o que? A velocidade 1 ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Energia cinética que é fornecida ao rotor. Ou seja, V1, esse V1 é velocidade absoluta do vapor assim que ele sai do bocal e vai chocar com a palheta, certo? É esse aqui, V1. Bom, então eu posso usar essa equação aqui se for pedido a eficiência do diagrama de velocidades. Porém, se for pedido eficiência do estágio, agora, que são coisas diferentes, nós vamos calcular como? A partir do momento que eu cito a palavra estágio, eu estou falando de quê? Eu falei no início da aula. Estágio é sempre o conjunto formado por bocal fixo mais um rotor, né? Então são esses dois componentes. A eficiência do estágio então vai ser o quê? A eficiência Ni de S, né? Aqui é de stage, né? Em inglês. A eficiência do estágio é igual a potência desenvolvida nele, nesse estágio, certo? Tá aqui. Que eu já sei a equação, que é essa aqui, a gente já viu, essa de cima, dividido agora pelo que, ó? Salto entálpico isoentrópico. O que é esse salto entálpico isoentrópico? É quanto de variação de entalpia, ou seja, quanto de expansão inicial eu obtenho no bocal. Lembrando que o bocal ele tem a função de converter a elevada pressão e temperatura do vapor que vem da caldeira em energia cinética. Isso aí é uma expansão, certo? Inicial. Então, esse processo de expansão inicial, pequenininho ainda, tem um dado salto entálpico, né? Ou variação de entalpia. Tanto faz, chamar de uma forma ou de outra. Então, eu teria que conhecer aqui, ó, ΔH ISO, ou seja, quanto de entalpia está variando só no trecho do bocal.
Então teria que conhecer isso aqui. Como é que a gente vai encontrar isso aqui? Geralmente isso aqui é encontrado através do conhecimento da eficiência do bocal. Qualquer bocal que você projete, ele tem uma dada eficiência, né, de converter alta pressão e temperatura em alta velocidade na saída, certo? Existe essa eficiência, né? Então, se a gente conhecer a eficiência do bocal, que geralmente é um dado fornecido de projeto, a gente pode calcular isso aqui. E eu posso reescrever essa equação como também eficiência do estágio vai ser igual a eficiência do diagrama, que nós vimos acima aqui, ó, que é essa equação, eficiência do diagrama de velocidades vezes a eficiência do bocal. Porque tem esses dois componentes aqui, ó. Porque é um estágio, né? Agora, estágio tem dois componentes. Tem um rotor, que é referente ao diagrama de velocidade, que é essa equação aqui, e tem um bocal, certo? Então, a eficiência que você calcula do diagrama é diferente da eficiência do estágio, na maioria dos casos, certo? Então, isso aqui são dois cálculos distintos. Como eu calculo a eficiência de um bocal, então, né? Ni do bocal. Nós podemos usar essa equaçãozinha aqui, ó. A eficiência do bocal vai ser igual a energia cinética obtida na saída do bocal. Então, isso aqui, ó, V1 ao quadrado sobre 2 é o quanto de energia eu obtive após o vapor passar pelo bocal, né? Na saída, dividido pelo quantidade de entalpia existente, né, ou salto entálpico existente na entrada do meu bocal, certo? Então eu posso usar essa equação aqui também para trabalhar com a eficiência do bocal. Razão de velocidade da palheta, ou chamada de RVP. R de razão, V de velocidade, P de palheta. Isso aqui é um parâmetro usado em projeto de turbina, certo? É um parâmetrozinho, digamos assim, de projeto empírico, né? Utilizado no cálculo da turbina a vapor. Que diz o que? Razão de velocidade da palheta vai ser a relação direta entre velocidade tangencial da palheta U, que eu conheço geralmente, dividido por velocidade absoluta do vapor na entrada da palheta, V1. Certo? Então, esse parâmetro aqui é chamado de razão de velocidade da palheta. Ou seja, ela me indica o quê? Me indica o quê, né? Quanto da velocidade absoluta do vapor que entra, que é convertida em velocidade tangencial da palheta, certo? Velocidade U. Outra equação que nós vamos trabalhar com ela também é chamada de razão de atrito na palheta, que eu citei ela no slide anterior, quando nós estávamos construindo o diagrama de velocidades. Razão de atrito na palheta nós vamos chamar de K, e ela vai ser simplesmente a relação entre a razão entre velocidade relativa na saída da palheta dividido pela velocidade relativa na entrada da palheta. No caso anterior que nós estávamos construindo o diagrama de velocidade, nós usamos lá o artifício de razão de atrito na palheta, ou seja, não existir atrito na palheta, não foi? Eu citei lá isso. Então, nós utilizamos lá então que velocidade relativa 2 era igual a VR1, né? Certo? Então, sempre que velocidade relativa 2 for igual a VR1, significa que não existe atrito na palheta. Seria uma condição ideal, né? Teórica ideal, ok? Geralmente, na maioria dos casos, vai existir um valorzinho para esse K aqui, que vai ser diferente de 1.